SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer continuar compartilhando desta palavra poderosa do reino de Deus, essa palavra que dá a mim e a você esperança, que dá a mim e a você vontade de continuar caminhando mesmo diante das adversidades que nos foi imposta por coisas que nós fizemos ou porque alguém fez para nós. Toda a trajetória da nossa vida, amados, tem altos e baixos. Esta oscilação de altos e baixos é porque algumas vezes eu não conciliei, não planejei, não estabeleci algo que deveria ser estabelecido, deveria ser planejado. E, através disso, vieram consequências que eu não consegui discernir, mas no tempo oportuno eu consegui agregar isso para que me fortalecesse. E todas as vezes que eu entendo que uma coisa não pode acontecer ou é impossível de acontecer, agora eu preciso entender que, aos olhos da fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque, amados, existiram curas, milagres de Deus estabelecidos na vida do homem, e quando um homem não tem fé, este princípio que é estabelecido pelo próprio Deus, diz respeito ao que? Se eu não tenho fé, eu não acredito que estas coisas foram feitas por intermédio de Deus. Se eu não tenho fé, eu não acredito que isso que parece ser impossível não aconteça. Se eu não tenho fé, é impossível que eu possa me expor numa situação tremenda e oportuna e ter convicção nesta fé de que eu vou alcançar. É impossível alcançar. E é por isso a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível exercer aquilo que Ele tem de melhor para você no reino de Deus, nas coisas de Deus, sem fé. Por quê? Porque se eu não tenho fé, amados, eu não vou, através da palavra de Deus, revelá-la a outro homem, a outra mulher, entendendo eu que eu mesmo faria a boa obra que só é capaz o Espírito Santo fazer. Porque o Espírito Santo convence o homem de todo o pecado. Por isso, quando eu lanço a palavra, quando eu e você falamos da palavra de Deus para alguém, nós não precisamos ficar constrangidos, porque quem faz a obra é o Senhor. Nós somos somente vasos usados por Ele para declarar esta palavra poderosa que por si própria tem poder de curar, de sarar, de libertar e de ensinar o homem e a mulher num caminho correto, intenso e profundo por meio da fé em Cristo Jesus. E esta fé dá a mim e a você uma oportunidade nova. Porque da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue, que é a palavra que o Evangelho declara, que ela estava passando por esta enfermidade há 12 anos sangrando, uma hemorragia, como se fosse nos seus dias de sangramento, em que não se parava, era constante por 12 anos. A palavra de Deus diz que ela havia gastado todos os seus recursos para tentar ser curada pela medicina. E eu não sou contra a medicina, é só um exemplo, amados, de que quando nós exercemos a fé, por meio da fé, nós vemos coisas intensas acontecendo. Esta mulher, por meio da fé, olhou em meio à multidão e sabia que Jesus Cristo estava passando. E por meio da fé, ela olhou para Jesus e declarou para si mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que serei curada. Esta mulher exerceu uma fé poderosa, a qual a palavra de Deus nos revela aqui em Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não
se veem. Aleluia! Que coisa tremenda! Como podemos entender? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele está falando, amados, que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, esta mulher esperava ser curada. E por meio da fé, ela foi revelada a Cristo. Porque quando ela tocou no manto, na orla das suas vestes, Jesus pergunta: quem tocou-me? E os discípulos, não entendendo, mas mestre, como pode tu perguntar quem tocou? Estamos sendo exprimidos de tanta gente, tanta multidão. Todos estão querendo tocar no Senhor. Muitas pessoas estão tocando, nós estamos te protegendo, mas muitas pessoas estão te tocando. Porque, amados, não pense que Jesus andava em alguns lugares naturalmente. Os seus discípulos não eram seguranças, como hoje em dia acontece, né? Não precisavam estar armados para proteger o Senhor, mas eles protegiam a integridade do Senhor porque pessoas queriam tocar nele, rasgar as suas vestes, tocar na sua face, segurá-lo, porque queriam ser supridos de algo que eles não tinham. Era assim nos tempos de Jesus, em alguns lugares que ele passava. E aquele dia estava exatamente assim. Pessoas o cercando, querendo tocar, querendo ser curadas, querendo ser libertas, querendo ver, querendo tocar em Jesus para receber algo. Mas essa mulher, com a sua singeleza de coração e pela sua fé, ela falou: se tão apenas tocar na orla das suas vestes. Sabe, esta fé deu a ela a oportunidade da cura. A fé dá a mim e a você, amados, tantas oportunidades. Dá a oportunidade de cura, dá a oportunidade da salvação, dá a oportunidade da libertação, dá a oportunidade de ser nova criatura em Cristo, amado. E ele fala aqui, esta oportunidade, a certeza de ver as coisas, de coisas que se esperam, e a convicção de fatos. Eu vou repetir, a convicção, sabe o que é convicção? É certeza absoluta. E quando esta certeza absoluta, esta convicção de fatos que não se veem acontecerem, é quando eu, amados, pela fé, determino. Talvez você esteja falando: mas pastor, eu estou passando por um problema tão grande que o Senhor não pode, sabe? O Senhor não sabe. Porque o Senhor está falando porque não viveu, mas pelos olhos da fé, amado. A palavra está dizendo, se você confia no Senhor, se você tem convicção plena de que pela fé o Senhor pode fazer isso, são coisas que você ainda não viu acontecerem. Você não está vendo se mover algo, mas agora pela fé você tem convicção de que estas coisas vão acontecer. Aquela mulher tinha convicção que aquilo ia acontecer. E quando ela tocou na orla das suas vestes, Jesus disse: quem tocou-me? Os discípulos ficaram apavorados. E de repente Jesus declara a eles: sim, tocou-me de forma diferente. Exerceu a fé genuína, esta convicção de fé, determinou que de mim saísse virtude, poder. E ela foi curada. Que coisa tremenda, amados. Depois de 12 anos, por exercer a fé, ela tocou na orla de Jesus, na orla das suas vestes, e foi completamente curada. E alguns, amados, procuram subterfúgios, curas espirituais, a qual pessoas operam espiritualmente. Esta enfermidade pode voltar a qualquer momento, porque não é exercida pela fé. É por meio de confiar no homem. Agora, quando eu confio plenamente, eu posso ser curado, posso ir ao médico e as coisas acontecerem sim, por meio da fé. Porque você sabe, tem fé, que Deus vai usar a mão daqueles médicos para fazer uma cirurgia que é tão minuciosa, tão de risco, mas por meio da fé, eu sei que serei curado ou curada. É assim, amados, que Deus deseja que eu e você façamos a nossa trajetória, que exerçamos esta fé poderosa, que me leva numa dimensão de reino muito maior,
e a certeza de que coisas que se esperam aconteçam, e a convicção de que fatos que não se veem possam acontecer. Talvez você ainda não está vendo as coisas que você traçou como um desejo, uma vontade extrema de ter uma esposa abençoada, de ter filhos que te respeitem, mas pelos olhos da fé, você pode declarar para a sua família: os meus filhos serão melhores do que eu. Os meus filhos serão, sim, homens e mulheres tementes a Deus e serão respeitados numa sociedade materialista que diz que eu e você precisamos, às vezes, correr atrás do vento, correr através de coisas e esquecer do reino de Deus. E a palavra de Deus nos revela que buscai primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E pela fé eu exerço isso. Então, amados, por meio da fé, que você exerça isso de uma forma tremenda. Exerça a fé, amados, aonde você está. Talvez você esteja sofrendo perseguições no seu trabalho e de repente você não fez ainda aquilo que deveria ser feito, orar por aqueles que te perseguem e exercer a fé. Pai, por meio da fé, eu vou orar para que estes homens ou este homem entenda a grandeza da tua soberania e de que eu sou o teu filho. Pelos olhos da fé, ele será diferente. Pelos olhos da fé, este rancor que está no meu coração será exterminado. E pelos olhos da fé, ele se renderá a ti, Senhor. Pelos olhos da fé isso acontece, amado. Mas você precisa ter fé, acreditar que as coisas que não se veem ainda vão acontecer. Pelos olhos da fé, amados, as coisas que você ainda não viu, exerça a fé e certamente elas acontecerão. Em nome de Jesus. Que você tenha fé, esperança e amor em todo o tempo da sua trajetória. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.